Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, desejo, oro, espero que você que está do outro lado da telinha aí esteja vivendo um tempo de paz. Você está aqui dentro do canal chamado Teologia 2, que tem hoje esse quadro chamado Ao Pé da Letra. E antes da gente começar qualquer coisa aqui, né, qualquer fala nossa aqui, qualquer ensino, antes de começarmos a gerar o nosso conteúdo aqui, eu quero pedir para você fazer, né, aquele favorzinho pra gente, de dar um like, de comentar, né, de deixar aí, interagir com a gente, deixando temas que nós possamos trazer aqui para nós teologarmos a respeito desse tema. Então, esse é o pedido que nós fazemos para você, ok? Gostaríamos de trazer um tema hoje bem importante. Eu queria trazer uma hermenêutica bem sintética, mas acredito que profunda, de uma passagem conhecida nossa, que quase sempre é utilizada no período específico do ano, que é na época do Natal. Então você sabe de que texto que eu estou falando. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Sim, essa passagem é sempre citada e lida lá no finalzinho do ano para mencionar, né, o nascimento de Cristo, que, obviamente, eu acho que todo mundo já sabe que os teólogos entram em um acordo em afirmar que não dá para saber exatamente a data que Cristo nasceu. E que possivelmente dezembro, então, seria a data que menos teria critérios, né, ou comprovações para ser a data do nascimento de Cristo. Até porque no próprio dezembro, em Israel, é muito frio, neva, então não teria pastores pastoreando, como a Bíblia cita que havia naqueles dias de Cristo, né? Não daria para ver o céu, porque o céu estaria nublado. Então, o dezembro não seria a melhor data para definir o nascimento de Cristo. Mas, verdade é que nós utilizamos essa data para afirmar lá que Cristo veio, que Cristo nasceu. E com isso nós utilizamos esse texto, o capítulo 9 de Isaías, versículo 6, do qual eu gostaria de ler para nós começarmos aqui a examinar juntos. Vamos lá? Então, na minha tradução ficou assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre o seu ombro e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Acabamos de ler aqui então o trecho, né, do qual a profecia que Isaías deixa relatada para a gente lá em seu livro, que está contido no Antigo Testamento. E a primeira parte desse texto está dizendo: porque um menino nos nasceu. E a palavra utilizada ali no hebraico, ela tem o significado, como no próprio texto, na forma íntegra está mesmo traduzido para a gente. Menino, garoto, um jovem. A repetição que acontece aqui, a redundância que acontece nesse texto, ela não foi um erro ortográfico da parte de Isaías, porque ele diz, né, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. São, na menção ali da profecia, são frases que têm significados diferentes, ainda que dentro de um mesmo texto. Quando ele está dizendo para a gente que um menino nos nasceu, ele está apontando que no momento da profecia, no momento que ele estava tendo aquela visão profética a respeito do Messias, ali naquela visão ele estava vendo um Messias nascendo, um garoto nascendo. Ou seja, esse Messias que estava a vir, né, a nascer dentro da visão dele ali, ele teria uma forma humana e, consequentemente, uma forma carnal, carne. Então, o primeiro ponto que ele aponta para esse Messias é que o Messias seria homem, uma criança, né, que teria carne, que andaria entre nós e seria como qualquer outro ser humano. Então, nesse ponto, ele não está abordando a parte espiritual desse Messias, e sim a parte humana. Importa a gente entender que nos dias bíblicos mesmo, né, quando o próprio Paulo estava escrevendo suas cartas, o próprio apóstolo João, havia já algumas heresias existentes, das quais afirmavam que Cristo ou era 100% espiritual ou 100% humano, que não tinha como ele, dentro do mesmo corpo, habitar a divindade, né? Até chegavam a arriscar dizer que era impossível que algo tão divino e tão poderoso habitasse dentro da carne devido à sua queda, à sua depravação. E nós temos até outros vídeos aqui falando exatamente sobre a depravação total, né? Sobre a depravação de todos os homens, que a Bíblia já afirma ser uma doutrina importantíssima para definir, né, o poder e o tamanho da salvação de Cristo sobre as nossas vidas. Pois bem,
Então, esse ponto, quando está dizendo ali no início do texto que um menino nos nasceu, aponta para o nascimento profético, é claro. Não tinha nascido ali no momento da visão do profeta Isaías, mas profeticamente ele viu que o menino nasceria e andaria. Andaria por onde? E aí importa a gente conhecer, eu não vou fazer a leitura, mas depois você leia, o versículo 1 mesmo, desse mesmo capítulo. Ali está mostrando que havia um mundo sombrio, sobre a terra havia trevas, sobre a terra havia escuridão. E esse menino nasceria nessa terra, trazendo luz para essa terra, luz para esse povo. Por isso que importa para o profeta narrar que um menino nasceria. Só que ele não fica somente com o nascimento do menino. Posteriormente, ele afirma para nós, um filho se nos deu. E talvez a parte máxima desse texto aqui se encontra exatamente nessa definição. Um filho se nasceu. Um filho se nos deu, melhor dizendo. Sabe que para esses dias aqui, né, para quando o profeta Isaías está escrevendo essa profecia, essa forma profética de falar a respeito do Messias era algo inovador. Porque até então, pouco se ouviu falar de forma clara a respeito do Messias. Algumas promessas, vindo até do próprio Moisés, dizendo ao povo que viria um profeta, que viria um maior do que ele. Depois Davi também vai falar nas suas poesias, né, pelos seus salmos, a respeito de um Messias que viria, mas como uma definição de filho, ela vai nascer exatamente nesse texto. Um filho se nos deu. Importa a gente pensar que Cristo, quando falava sobre si, ele sempre mencionava, né, ele sempre se descrevia como o filho do homem. O filho do homem. E por que será que ele falava o filho do homem? E quem estava o ouvindo nunca o questionava ou perguntava a respeito disso. Importa a gente saber que todas as vezes que ele se autodescrevia como filho do homem, ele falava para judeus. E para os judeus, essa expressão, o filho do homem, era algo muito claro, que era uma referência direta a um Messias. Qual Messias? Bom, Daniel, lá no capítulo 7, versículo 13, fala algo pra gente. A gente pode ler juntos? E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Quando nós olhamos para essa profecia, na fala de Daniel, que aqui, mais uma vez, nós vemos que é por meio de uma visão. Quando ele fala isso, ele aponta dizendo que quando ele olha para o céu à noite, ele viria alguém vindo como um filho do homem. Olha que engraçado, a própria fala de Jesus, a própria profecia que Jesus dá, lá no capítulo 26, versículo 64 do Evangelho de Mateus. Olha só. Jesus respondeu, é o Senhor mesmo quem está dizendo isso, mas eu lhes digo que, desde agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Você consegue perceber a semelhança dos textos? Pois é. Primeiro nós vemos Daniel afirmando que virá, né, que ele viu numa visão, que virá do céu alguém como um Filho do Homem, né, descendo entre as nuvens, e depois o próprio Cristo aqui, lá no debate, né, diante do Sinédrio, sendo questionado a respeito da sua autoridade, ele afirma a mesma coisa que Daniel. Nós vamos ver muitos ensinos e muitas teorias, para não dizer teologias, a respeito de quem é o Filho do Homem. Por que Jesus se chamava o Filho do Homem? E muitas das vezes vão utilizar textos de Ezequiel, outros textos mesmo, lá o próprio Salmos no capítulo 2, no versículo 6 ao 9, mas a verdade é que a melhor definição acaba sendo a de Daniel, porque Daniel descreve esse Filho do Homem como sendo Messias, porque no decorrer ali do capítulo 7, né, que está dentro dos sonhos de Daniel, nós vemos todo o Apocalipse sendo escrito ali, a partir desse capítulo, né, com essas visões que ele tem. Pois bem, então, o Filho se nos deu, mostra que esse filho que nasceria, que o Senhor nos daria, que seria o Messias, ele não teria uma obra comum, né? Ele não teria uma obra tão simplória para fazer como os profetas, por exemplo, que profetizavam, né? Que criavam
isso que nós chamamos de palavra de Deus, os textos bíblicos, os textos canon. Não, ele teria uma obra diferente. Então, se na primeira parte, quando ele fala que um menino nos nasceu, que ele aponta para o nascimento de um menino, que está falando ali da sua criação, né, da sua vinda, aqui nessa segunda parte nós vemos ele falando sobre a sua natureza, que é a sua natureza divina. Então, se a primeira parte falava sobre a verdade que haveria humanidade dentro do Messias, agora afirmamos, né, na segunda parte aqui, o profeta afirma que haveria uma parte divina nele. E que a sua natureza seria divina porque ele seria filho de Deus. Talvez a gente, quando ouve isso, o texto mais claro e óbvio que vem na nossa mente é João 3,16. Que está escrito o que lá? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A obra do Senhor mostra pra gente que ao enviar o Messias, ele enviaria para dar a nós, para nos entregar a ele como recompensa. Em uns outros vídeos que nós fizemos aqui no nosso canal, a gente chega a abordar de forma talvez superficial, mas exemplificar exatamente essa questão. Por que Jesus foi entregue, né? Haja visto que Deus pode criar todas as coisas, Deus pode refazer todas as coisas, por que Jesus precisava ser entregue, né? Por que Deus precisava morrer na cruz? Olha, quando nós olhamos lá para a queda do homem, quando nós olhamos para a separação que acontece lá no jardim mesmo, nós vemos que o tamanho da ofensa para com Deus foi tão grande, tão gigantesca, né, que não houve mais nada que pudesse remendar isso. O homem não conseguiria, nas próprias palavras do Senhor mesmo, dizendo ao homem, que o homem não conseguiria mais voltar à vida. Porque quando Deus estabelece entre o homem e ele ali, né, as suas limitações, né, quando Deus está dando o seu destino, está dando sua provisão, ele dá a limitação. E qual a limitação? De todas as árvores você vai comer, menos de uma. Porque a partir do dia que você comer ela, você vai morrer. E assim o homem vai, desobedece a Deus e come dessa árvore, desse fruto. E nós sabemos que há uma separação. Então o tamanho da ofensa era do tamanho de Deus, porque ofendeu o próprio Deus. Diferentemente do que alguns pensam, quando nós comemos do fruto proibido, nós ficamos nas mãos de Satanás porque foi uma obra assim, por indução satânica. Mas a consequência está nas nossas vidas. Então, a parte ofendida é Deus. Então, não existe essa ideia de que o inferno é um lugar de Satanás. Não, o inferno é um lugar preparado para Satanás também. Logo, nós que estamos desgarrados, separados de Deus, estamos no mesmo pé que Satanás. A diferença é que Deus enviou um Messias. Um filho ele nos deu para morrer em nosso lugar. Ou seja, a ofensa que era do tamanho de Deus, somente um Deus, né? No caso, o próprio Deus, na pessoa do Filho, que poderia sanar essa separação, essa dívida que nós tínhamos para com Ele. Bom, então um Filho se nos deu é a segunda parte, ok? Pois bem, mas isso não para por aqui. Fala também, na terceira parte desse texto, que o governo estará sobre o seu ombro. Irmão, você que está me assistindo, eu não sei exatamente em qual condição e por que motivo você veio parar nesse canal. Esse canal, como você pode olhar, o conteúdo dele é totalmente teológico. E importa a gente entender que a Bíblia não foi escrita por meio de uma psicografia. Não é? O Espírito Santo falando para a pessoa escrevendo os textos. Não, foram acontecimentos, foram visões que os homens tiveram. E à medida que eles tinham essas visões, essas percepções da parte de Deus, eles iam relatando. Então, muitas coisas que nós encontramos nas Escrituras, a gente sempre vai encontrar as expressões como algo como, como a cabeça de uma águia, como a cabeça de um touro, como a cabeça de um homem. A expressão como exemplifica exatamente a tentativa do autor ali do texto em transmitir para nós aquilo que ele estava vendo, de acordo com a realidade que ele vivia.
E aqui nesse momento aqui ele está falando, olha, o governo estará sobre o seu ombro. A visão profética que Isaías tinha sobre o Messias mostrava que sobre os ombros dele havia um governo. Sentido assim, literal do que está passando para a gente. Tanto o governo já estava sobre os ombros dele, como o governo estaria sobre os ombros dele. Então importa você saber que o Messias, mencionado no capítulo 9, no versículo 6 de Isaías aqui, ele terá o governo sobre os seus ombros. Então o Senhor Jesus é Deus como Senhor. Se você já confessa Jesus como Senhor da sua vida, saiba que ele precisa ser Senhor mesmo. Porque, como mencionado aqui, o governo está sobre os seus ombros. Bom, não obstante disso, aí nós entramos para a parte dos atributos, não é? E o seu nome será chamado. Ou algumas traduções, né? Por tal nome será chamado. Bom, a partir disso, nós vemos que há uma definição aqui. Atributos são dados a ele. E o primeiro atributo, né, de acordo até mesmo com a minha tradução, é maravilhoso, conselheiro. Só que, veja, a palavra maravilhoso colocada aqui, ela na sua utilização do hebraico, ela vai mostrar pra gente um significado que tenta trazer pra gente uma separação, um enriquecimento. Sabe, tentar distinguir do normal. O Messias teria por atributo alguém milagroso, alguém maravilhoso, alguém totalmente diferente. Bom, aí nós temos um compêndio, né? uma quantidade, uma carga considerável de textos que na própria vida de Cristo nós vemos que o fazia ser maravilhoso. Não pelo simples fato, se é que é simples, de operar milagres, mas em tudo que ele fazia ele era totalmente diferente dos demais da sua época, ou os demais até que pisaram sobre a terra. Em alguns momentos, como lá no capítulo 8 mesmo do Evangelho de Mateus, nós vemos o povo dizendo assim, mas quem é este que fala com autoridade? Ele não fala como os escribas, mas ele fala como alguém que tem autoridade. Pois é, esse, na verdade, é um dos atributos do Messias, ser maravilhoso. E talvez na sua tradução, como na minha, o maravilhoso faz parte de uma conjunção de palavras que é maravilhoso, conselheiro, não é mesmo? Pois é. As expressões utilizadas aqui no hebraico, tanto para maravilhoso quanto para conselheiro, é para tentar qualificá-lo em uma só expressão. Só que importa você saber que ao mesmo tempo que ele seria maravilhoso, ou seja, milagroso, poderoso nos seus atos, ele seria conselheiro. E o conselho dele não seria como dos demais. Como nós citamos aqui e apresentamos logo no início da minha fala, os outros profetas teve as suas funções muito bem definidas nas Escrituras, como alguém que viriam preparando o caminho do Senhor, alguém trazendo a palavra do Senhor ao povo, mas nenhum desses profetas seria se comparado a esse Messias. Porque a obra desse Messias, ainda que fosse obras parecidas com as dos profetas, ele seria maravilhoso, conselheiro. Os seus conselhos não seriam comparados de maneira alguma com os conselhos dos profetas. Aponta exatamente para alguém, nessa expressão utilizada aqui para conselheiro, como alguém digno de ser elevado acima dos reis e dos príncipes. O seu conselho, ele nunca, por hipótese alguma, seria comparado ou igualado com qualquer conselho dos humanos aqui na Terra. Então, como nós distinguiríamos, né, primariamente o Messias? Que ele seria milagroso ou maravilhoso, como a nossa tradução fala, conselheiro. Os seus conselhos, além de ser maravilhosos, milagrosos, seriam conselhos inigualáveis. O que apontaria para esse Messias é que o primeiro atributo dele é que os seus conselhos seriam carregados de pura sabedoria. Total sabedoria. Não é uma sabedoria que é gerada por meio de muito conhecimento, de muito estudo, não. É uma sabedoria que nasce da fonte, que é a própria sabedoria. Importa você saber que o Senhor Jesus, ele é rico em sabedoria. Talvez você está aqui nessa altura do vídeo
né? Tentando acompanhar um conteúdo mais exaustivo, mais teológico. Mas eu quero falar de uma forma evangelística agora com você. Talvez você está aí num momento da sua vida que está lhe faltando sabedoria, um conselho sábio, sabe? Está lhe faltando ter conhecimento para uma decisão essa que talvez seja muito importante. Saiba que Jesus é maravilhoso conselheiro. Se você correr agora para as Escrituras, principalmente nas falas de Cristo, localizadas e descritas lá no Evangelho, nos 4 Evangelhos mesmo, eu garanto para você que você vai encontrar a própria sabedoria falando contigo. Não alguém que adquiriu a sabedoria, mas a própria sabedoria falando com a gente. Bom, não obstante disso, o outro atributo dado, né, descrito aqui para esse Messias é Deus forte. E nós temos aqui um podcast no nosso canal, Teologia 2, falando exatamente sobre a doutrina da Trindade, que nós acreditamos que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. E as 3 pessoas, né, da Trindade, elas subsistem dentro do mesmo Deus. E quando o profeta ali estava descrevendo a visão que ele teve desse Messias, ele diz que esse Messias é Deus forte. Deus forte. O próprio profeta Isaías, aqui mais um capítulo à frente, lá no capítulo 10, no versículo 21, ele tem a seguinte fala: um resto voltará, sim, um resto de Jacó voltará para o Deus forte. Como você pode ver nessa frase aqui, o profeta ele já está começando a apontar para uma restauração que haveria em Israel. E ele começa a falar a respeito de uma quantidade de pessoas que voltariam, né, os remanescentes, e ele diz que voltaria para quem? Para o Deus forte. Irmão, a Bíblia está cheio, repleto de textos que apontam para a força de Deus, que é uma força que nos atrai, é uma força que nos move, é uma força que nos protege. Então, se você está ouvindo esse vídeo e confessa a mesma fé que a minha, que é a que define Jesus como Senhor da sua vida, saiba que tem sobre você, né, dentro de você, um Deus forte. Um Deus forte. Se a gente olhar algumas passagens, e é claro que eu vou deixar depois aqui tudo na referência do nosso texto aqui, né, na parte inferior aqui do nosso vídeo, eu vou deixar todos os textos bases para afirmar cada posição da qual eu estou afirmando aqui de cada atributo. Mas nós temos uma quantidade considerável no Novo Testamento de versículos que apontam para Jesus como um Deus forte. Você quer ver um texto muito conhecido? João, o Evangelho de João, versículo 1, e o próprio capítulo 1, versículo 1 de João fala isso, olha. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, é uma definição que o próprio evangelista João dá para Jesus muito forte, né? Ele diz que ele é o Verbo e esse Verbo estava com Deus e esse Verbo era Deus. Então, quando nós olhamos para textos como esse, temos mais outros aqui, que eu, como estou dizendo, eu vou deixar aqui na referência, você depois faça o caminho da leitura aí, você vai identificar que a descrição e a afirmação de Isaías a respeito desse Messias ser o Deus poderoso, um Deus forte em obras, nós encontramos claramente isso no Novo Testamento sendo vinculado, né, denotado sobre Jesus. Jesus é um Deus forte, mas como nós citamos aqui, né, na economia da Trindade, ou seja, nas operações de cada pessoa da Trindade, na obra redentora aqui no mundo, nós encontramos Jesus saciando, né, matando, aniquilando a sede, a ira de Deus, né, o cálice da ira de Deus contra os homens na sua pessoa, morrendo na cruz. Então, a definição de Deus forte, ou algumas traduções, Deus, o poderoso Deus, né, aponta exatamente que o Messias, além de ser Deus, seria Deus forte. Semelhante a isso, vai dizer o quê? O Pai eterno, ou algumas traduções, né, Pai da eternidade. Bom, a palavra aqui já afirma exatamente 2 pontos claros, que seria Pai e da eternidade. Bom, a eternidade estava dentro de Cristo. E só por a eternidade estar dentro de Cristo, ele transmite isso quando nós meditamos nas Escrituras. Porque, como eu citei até mesmo o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, ele é o Verbo. Então, quando eu leio a respeito do Verbo, que é o próprio Verbo, essa palavra ela me averba. Então,
O Verbo se fez carne para que hoje eu e você possamos ser averbados por essa palavra. E como o próprio Senhor Jesus se declara como a vida, aonde a palavra de Deus está, a vida também está. Então, logo, um dos atributos que são dados, né, a esse Messias é ser o Pai da eternidade. E importa a gente pensar aqui, os judeus, quando citava a expressão pai na Bíblia, tem vários sentidos. Pai literal, pai como avô, pai como ancestral. Mas nessa expressão, Isaías, pela visão profética que tem, transmite para nós uma ideia renovadora, inovadora, na verdade. Porque nós só vamos ouvir novamente, né, a expressão de Deus como Pai, de forma literal, dada, entregue, pelo próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus declarando que Deus era seu Pai. E por que importa para a gente entender e identificar esse atributo dado a Jesus, ou ao Messias, como nós estamos citando aqui, que nós acreditamos ser Jesus? Por que importa nós conhecermos isso? É porque nós sabemos que um pai não abandona os seus filhos. Então, um dos atributos que seria dado ao Messias, que iria nos fazer identificar que esse Messias, o menino que nasceu, o filho que foi nos dado, a forma de identificarmos ele seria por meio desses atributos. Um deles era que ele seria Pai eterno, e se ele fosse Pai eterno, ou Pai da eternidade, como algumas traduções definem, garantiria para nós que ele nunca nos abandonaria. Nunca. E a eternidade para Deus é algo até complexo para a gente explicar, porque as Escrituras nos diz que Deus vive em um tempo chamado Aion. É uma expressão utilizada no hebraico, que nós encontramos aqui em algumas passagens das Escrituras, no qual eu não vou entrar nesse assunto, porque é um assunto complexo e longo, mas sabemos que Deus existe num tempo, né? Deus vive, melhor dizendo, em um tempo que é diferente do nosso tempo. Que não é cronometrado, não é? Que não passa como os nossos dias. O próprio Pedro, em algum momento, cita aquilo que diz lá em Salmos, que um dia para Deus é como 1000 anos. Então, importa nós sabermos que o atributo dado ao Messias definiria como Pai da eternidade, Pai eterno. Então, logo, se Deus está na eternidade, enviando o seu Filho que veio com essa eternidade, importa a gente olhar para esse Messias e identificar nele que ele nunca nos abandonaria pela eternidade. Por último atributo, o príncipe da paz. Não menos importante, não muito obstante, príncipe da paz é um dos atributos que daria-se a esse Messias, que o faria, né? Que nos permitiria distinguir ele de qualquer outro profeta, de qualquer outro homem de Deus que viria sobre a terra. Que esse Messias seria diferente, porque ele, além de ser um menino que nasceria em um lugar de trevas, em um lugar de escuridão, que se desenvolveria como homem, ele seria o Filho de Deus dado a nós e por nós, né? Para morrer por nós. Ponto. Mas ele teria o atributo de príncipe da paz. Pois é, um príncipe pacífico. A obra de Cristo, como mencionado até no mesmo evangelho, lá em João 3,16, se nós continuássemos a leitura no próximo texto, ele afirmaria, o próprio Cristo ensinaria isso, né, como um maravilhoso conselheiro, ensinaria a Nicodemos a seguinte expressão, que ele não veio para condenar. Ele não veio para condenar o mundo, não, ele veio para salvar o mundo, mas quem não crê nele já estaria condenado. Então entenda que para ir para o inferno você não precisa fazer nada. Você pode só nascer e viver, que isso já te garante a entrada no inferno. Para o céu, para a salvação, nós encontramos e identificamos naquele texto, né, esse que eu estou citando agora, de João 3,16, que nós precisamos crer em Jesus. E claro que esse crer não é banal, não é simplesmente acreditar em Jesus, mas isso fica para um outro vídeo, para um outro tempo, né? Mas importa a gente entender que ele seria um príncipe da paz. Uma das suas definições seria essas. E eu gostaria de ler um próprio texto de Isaías, mais à frente aqui no capítulo 11, olha, no versículo 6 ao 9, ele vai: o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto do cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará.
A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criação de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Pois é, nessa profecia que é dada, né, a respeito do reino de Israel, né, no capítulo posterior do que nós estamos lendo aqui, o próprio profeta está dizendo que haveria um tempo de paz sobre a terra. Sobre Israel, melhor dizendo, né? E ali ele descreve animais comendo com animais que teoricamente estão numa cadeia alimentar separada, né? Que deveria um devorar o outro. Chega até na profecia, aqui na visão que o profeta tem, que uma criança desmamada tocaria, né? Entraria dentro da cova de uma cobra, dentro do ninho, melhor dizendo, de uma cobra, e ali a cobra não faria nada com ele, haveria paz. E por que haveria paz sobre esse povo? Porque um pequenininho, segundo o texto que nós lemos ali, guiaria aquele povo. Alguém pequeno, alguém considerado ou desconsiderado pelos demais, mas identificado como alguém pacificador. Então, um dos atributos do Messias seria um príncipe, mas que teria nos seus adornos a paz. Meu amigo, se você fizer uma corrida rápida, não precisa ser muito exaustiva ou demorada, mas uma corrida rápida pelos textos do Novo Testamento, você vai identificar um Jesus extremamente pacífico, ainda que extremamente violento nas suas mensagens, ainda que extremamente forte nas suas declarações, mas ao mesmo tempo pacífico, sempre trazendo paz. Não é à toa, e nem obstante disso, que, como eu citei anteriormente, a ofensa a Deus só poderia ser paga por alguém na mesma altura de Deus, ou seja, o seu filho. Ele é a nossa paz. A vida do crente, ela pisa sobre a paz. A graça de Deus é que nos salvou. Nós não fizemos nada para merecermos a redenção em Cristo. Nós não fizemos nada. Foi a graça dele que nos salvou. Mas nós devemos andar o tempo todo sobre a paz. Não é à toa que nós temos textos nas Escrituras que nos diz que a paz de Cristo excede todo entendimento. Então, importa a gente entender que o príncipe da paz, como é citado aqui, ele é uma característica, um atributo dado ao Messias. Disse lá no início do vídeo, esse texto acaba sendo utilizado sempre no final do ano para citar ali, né, aquela data comemorativa do Natal, do nascimento de Jesus, do qual eu volto a repetir, ela é muito evangelística, nós devemos utilizar essa fase mesmo, esse período do ano para falar do amor de Cristo, para falar do nascimento do Senhor e juntamente com isso do seu próprio sofrimento, né, da sua própria morte, porque é isso que nos traz a redenção, a paz. Mas importa saber que esse Messias, ele tinha por atributo a paz, ser o príncipe da paz, aquele que traria paz sobre nós. E só para finalizar, eu gostaria de ler mais um texto, aqui o da profecia do profeta Miqueias. E ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os fins da terra. E o versículo 5, só para a gente contextualizar. E ele será a nossa paz. Queria ficar só com a parte A do texto aqui. E ele será a nossa paz. Jesus é o príncipe da paz. Talvez a falta de paz que está na sua casa é consequência da falta de conhecimento a respeito da pessoa do Messias. Porque a pessoa do Messias, um dos seus atributos seria príncipe da paz, meu irmão. Se nós somos irmãos em Cristo, você precisa sentir paz no seu coração aí. Eu fiz essa exposição rápida, sintética aqui desse texto, exatamente para mostrar para você que esses atributos dados aqui ao Messias o faria distinguir de qualquer outro
autoproclamado Messias que viria ao mundo. Como nós sabemos que já veio tantos e tantos homens dizendo ser o Filho de Deus, ser o próprio Deus, enfim, trazer ideias e ideias, tantas outras filosofias que nós encontramos por aí, né? Religiões ou coisas do tipo. Mas somente em Cristo nós encontramos o cumprimento total desses atributos dados pelo profeta Isaías. Ok? Bom, se você ficou até aqui, né, até nessa altura do vídeo aqui, eu quero agradecer primeiramente e ainda saiba que a sua vida de alguma forma vai estar em minhas orações. Peço até que, se caso você queira e possa, coloque seu nome aí nos comentários para que eu possa estar orando pela sua vida. Caso você precise do meu ministério, do meu serviço, né, daquilo que eu possa servir sua vida, estamos aqui à disposição. É só marcar aí nos comentários ou correr lá nas nossas redes sociais, que nós temos lá o Teologia 2, lá no nosso Facebook, né, a fanpage. Temos também o nosso Instagram com o mesmo nome. E gostaria de pedir para você deixar o seu like aí. Ative o sininho para você ser notificado quando outros conteúdos forem carregados aqui no nosso canal. E é isso. Eu quero só agradecer mesmo e espero ver você até a próxima, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e obrigado, valeu!